continua girando os nossos repórteres. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se encontra hoje com a bancada do PL para discutir as pautas com dificuldade de aprovação no segundo semestre. A repórter Beatriz Manfredini, que vai acompanhar, claro, esse encontro, traz as últimas informações. Qual é o foco dessa discussão agora, Beatriz? O que está difícil para se aprovar em relação ao governo de São Paulo? Olha, Thiago, o governador Tarcísio de Freitas tem encontrado dificuldades em aprovação de alguns projetos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, contrariando as expectativas iniciais, né? Logo que ele foi eleito, o governo avaliava que tinha uma bancada boa, uma bancada forte para aprovação de projetos, mas acontece que alguns partidos e alguns deputados estão pulando fora do barco. Alguns deputados do próprio PL que consideram que Tarcísio não coloca pautas, não levanta pautas ideológicas como eles queriam, uma ala mais próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outros, como por exemplo parlamentares do União Brasil, que em troca de apoio na Alesp querem cargos, por exemplo, na CDHU. Só que o governador Tarcísio de Freitas, de acordo com a minha apuração que eu ouvi nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, tem sido muito resistente a essa entrega de cargos. Ele disse que não vai entregar cargos, que só entrega cargos técnicos e que então ele está tendo essa dificuldade para conseguir articular e para conseguir colocar aí projetos em pauta, em votação, para conseguir aprovar esses projetos. Então, qual é o trabalho que vem sendo feito pelo governo Tarcísio de Freitas? Ele vem se encontrando desde a semana passada com parlamentares, né, com deputados estaduais da Alesp, para tentar melhorar essa conversa, melhorar essa articulação. Na semana passada ele teve encontros com líderes de bancada e hoje, às 14h, o que eu consegui de informação é que ele vai participar de um encontro com alguns deputados da bancada do PL, o Partido Liberal. Inclusive, pode ser que esse encontro tenha a presença do presidente da Alesp, André do Prado, que também é do PL. A conversa, então, serve mesmo para melhorar a articulação. Isso porque Tarcísio quer aprovar alguns temas que são chamados aí nos bastidores de espinhudos agora no segundo semestre, como a privatização da Sabesp e da EMAI, também uma reforma administrativa que deve ser enviada por partes e também um projeto que transfere recursos da educação para a saúde, um projeto bem polêmico e que deve enfrentar resistências. Então, o governo trabalhando com força na tentativa de aprovação desses projetos, enviando também secretários de governo para conversar com esses deputados. Semana passada, por exemplo, o secretário de Educação, Renato Feder, também fez encontros com bancadas na Alesp, tudo isso visando aí a melhoria nessas articulações. Thiago. É isso, a articulação em relação ao governo aqui de São Paulo com a Assembleia Legislativa. A gente continua acompanhando, a Beatriz volta já. E girando os nossos comentaristas, o Amanda Klein, não sei qual leitura política a gente pode fazer disso, mas eu me lembro que nos tempos do PSDB era comum que a Assembleia aprovasse quase todas as matérias do governo. Será que dessa vez a Assembleia está menos governista ou não necessariamente? Eu acho que não necessariamente, Thiago. É preciso aparar algumas arestas aí. E nessa parte do PL, especificamente, da ala mais ideológica, bolsonarista raiz, há uma cobrança para que o governador Tarcísio de Freitas assuma também essa postura mais ideológica. Eles citam nominalmente, por exemplo, o caso da Sonaira Fernandes, que era vereadora, secretária da mulher, né? Tem aquela secretaria de mulheres. Algumas pautas mais ideológicas não têm sido atendidas ali. No entanto, o governador tem olhado um pouco mais para isso nos últimos dias, principalmente quando ele diz que vai manter as escolas cívico-militares e ampliar, ao contrário do anúncio feito pelo governo federal. Então, tem uma contraposição clara ao governo petista. Você tem também o caso da Operação Escudo, agora em São Paulo, uma linha muito dura na política de segurança pública, até fazendo uma certa vista grossa para possíveis excessos que tenham sido cometidos pela polícia. Muitos deles foram relatados à ouvidoria das polícias do Estado de São Paulo, a Secretaria de Direitos Humanos. Isso tem sido, o governador tem passado ao largo disso e tem defendido firmemente a atuação da polícia, que é mais uma pauta cara para a direita. Então, eu acho que isso tem que ser construído com o PL. Agora, seria muito inconsistente, por exemplo, se esses deputados estaduais não votassem a favor da reforma administrativa ou da privatização da Sabesp, que são todos temas liberais e defendidos pela direita, defendidos inclusive pelo governo anterior de Jair Bolsonaro. Já no que diz respeito à União Brasil e alguns deputados mais pragmáticos, essa linha mais de centro-direita, falta uma articulação melhor, porque o que eles relatam é que muitas
das pautas que são decididas, dos cargos, que são decididos, acertados com Gilberto Kassab, que é secretário do Tarcísio, não são cumpridos pelo secretário da Casa Civil, que é o Arthur Lima. Parece que tem um ruído aí nessa comunicação e o governador, como a própria Beatriz disse, resiste em muitos casos na ocupação mais política de alguns cargos. Então, eu acho que assim, falta o governador talvez se acostumar mais a essa vida política e para o PL entregar mais algumas pautas ideológicas. Agora, levando essa necessidade de governabilidade para o cenário nacional, Beraldo, isso mostra, esse encontro hoje de Tarcísio com a bancada do PL, mostra que alinhar as expectativas, reforçar essas articulações é essencial em qualquer esfera de governo. Mas apesar dessas dificuldades que a Amanda trouxe agora, que estão sendo enfrentadas pelo governo aqui do estado, será que para o governo federal esse desafio está sendo um pouco mais difícil? O problema, na verdade, existe aqui em São Paulo, o Thiago citou, né? Durante o governo do PSDB sempre houve um entendimento e as pautas enviadas pelo Palácio dos Bandeirantes eram sempre votadas e aprovadas. E agora o Tarcísio de Freitas ele vai buscando um novo posicionamento nessa relação com a Assembleia Legislativa. Isso vai demandar tanto da parte dele ceder em alguns casos, estreitar relacionamento com alguns deputados, e da parte dos deputados eles vão entender que o Tarcísio não está se mostrando uma pessoa dada a radicalismos. Ele vai enfrentar dificuldades em alguns temas, mas, claro, privatização da Sabesp, coisas que são efetivamente importantes, estratégicas para o estado de São Paulo, eu não tenho dúvida de que ele vai construir a aprovação dessas pautas como necessário. Já no ambiente nacional, quando a gente olha para Brasília, o que a gente tem é um governo que não tem um projeto claro para o Brasil. As pautas estão chegando de forma aleatória. A primeira medida que o governo fez foi acabar com a lei de responsabilidade fiscal, apresentar o arcabouço fiscal, que era uma festa. A Câmara trabalhou para melhorar esse arcabouço fiscal. Depois, a reforma tributária foi uma iniciativa da própria Câmara e o governo embarcou ali porque houve uma vitória. Então, as necessidades elas são diferentes e me parece que Tarcísio terá muito mais habilidade de construir as pautas de consenso, aquilo que realmente é importante para o estado de São Paulo.